Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para que a gente possa trabalhar com o PET, o Plano de Ensino Tutorado, que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Repare que quando a gente fala estarmos no volume 2, a gente está no segundo bimestre, estamos chegando aí à semana 5. Esse PET ficou um pouco maior, a gente dividiu ele em 6 semanas, para que haja uma maior compreensão do conteúdo. E a temática da aula de hoje é uma temática que envolve as relações mercantis, ou seja, as relações comerciais entre o novo mundo. E aí você que vai fazer a questão vai lembrar que quando eu falo novo mundo, eu estou me referindo à América, África, Ásia e Europa. Então, galera, realmente é uma temática que ela vai envolver muito a questão do mercado, do comércio, vamos falar sobre a escravidão, mas antes eu convido a você para conhecer o nosso projeto. O projeto Escola Online, onde eu estou inserido e vários outros professores, é um projeto onde você vai utilizar várias mídias sociais. Você vai encontrar a gente, por exemplo, no Twitter, no Facebook. Se você quiser o contato, você tem lá no nosso WhatsApp. Você tem no nosso Instagram. Eu vejo muita gente preocupada sobre informações do PET. Galera, além de informações do PET, você tem várias e outras informações no nosso Instagram. Aqui no nosso canal, se você quiser, vai lá, nos acompanha no nosso canal, ativa as notificações, dê um like, isso nos ajuda demais. Beleza, galera? Repara uma novidade positiva. Nós estamos agora em várias plataformas de música. Você vai encontrar os nossos podcasts, às vezes na correria. Você quer ouvir uma informação de qualidade, você tem lá. Inclusive é bom também você visitar a nossa plataforma que agora está pronta. Vai lá, galera, www.plataformaescolaonline.com.br. E se você conhece alguém que de repente vai fazer, daqui a pouco está chegando essa hora, mas a gente está lançando aí o nosso projeto Enem, o projeto Eu Não Erro Mais, onde você vai estar preparando os meninos a de repente fazer uma prova de qualidade, um projeto completamente gratuito, que vai estar rolando também em consonância com o nosso projeto Redação. Então, galera, é muita coisa boa para vocês. E claro, isso também só é possível por causa de vocês. E antes da gente começar a falar dessa temática, vamos fazer o que a gente faz normalmente? Vem comigo e roda a vinheta! Bacana, né? Então vamos começar a trabalhar agora. Vamos ver o que se trata, qual é a temática de hoje, galera. Vejam vocês, a construção do capitalismo comercial. Alguns autores vão falar que o capitalismo comercial também pode ser chamado de mercantilismo. Ou seja, é um sistema onde, através do comércio, o meu objetivo é acumular capital. Então, galera, eu estou começando a falar de capital, estou começando a falar de grana, então vamos ver aqui. Com a consolidação do sistema feudal na Europa por volta do século X, as antigas rotas comerciais que estavam interrompidas ou bem prejudicadas pela instabilidade política e militar da região, desde a degradação do Império Romano do Ocidente, começaram pouco a pouco a serem restabelecidos, ou seja, estou falando aqui das chamadas rotas de comércio. Lembra da época do feudalismo, a rota da seda, a rota do vinho, o gradativo crescimento comercial europeu e sua ligação com as rotas controladas pelo então Império Bizantino, que nada mais é do que o Império Romano do Oriente, permitiram o ressurgimento da vida urbana e a criação da classe burguesa, ou seja, eu estou tendo aqui o renascimento urbano e também estou tendo aqui, galera, a criação da classe burguesa. Você vai lembrar que burguesa, sim, quem vai ao cabeleireiro? Ao esteticista, malha o dia inteiro e tem pinta de artista. Sim, burguesia, burguesia, burguesia. A burguesia é uma classe que vai trazer para a gente, galera, de volta a noção do comércio. E quando eu trago de volta a noção do comércio, você entende o que? Sai aquele modo subsistente típico do feudalismo e entra uma mentalidade de comércio, de mercado. Entre os séculos XI e XIV, na Europa, cresceram as rotas terrestres,
ou seja, as rotas econômicas terrestres e rotas marítimas, ligando vários pontos desse continente. Essas rotas ligavam-se com as cidades italianas, principalmente, e a partir dessas cidades vendiam-se mercadorias europeias e compravam-se mercadorias orientais. E aí você começa a entender o que, galera? Eu começo a falar aqui sobre as chamadas especiarias. Olha elas aqui, ó. Adquiridas via cidade de Constantinopla. Constantinopla, galera, é a atual cidade turca de Istambul. Era o acesso europeus às chamadas especiarias asiáticas. Então, muito cuidado. Você que quando fala em grandes navegações, lembra que os europeus buscariam especiarias, em sua grande maioria indianas e chinesas. Porém, no século XV, as relações estremecidas por séculos entre cristãos e muçulmanos, ou seja, aquele problema entre católico e muçulmano, acabou prejudicando as relações comerciais quando da tomada de Constantinopla, em 1453, pelos turcos otomanos. O que eles fizeram? A partir daquele momento, o muçulmano vira e fala: olha, católico, você não vem aqui, e a gente então entende que as relações vão dar uma certa pausada. O fechamento do comércio dessa cidade com os europeus impulsionou, por exemplo, os portugueses a investirem ainda mais recursos nas viagens atlânticas de contorno do continente africano. Repara o seguinte, galera, o mapa tá pequenininho aqui para você entender. Durante muito tempo, o que os europeus faziam? Os europeus tinham essas rotas comerciais, tá? E que de certa forma buscavam chegar até as Índias. Vai chegar um momento que a rota tradicional vai ser fechada. Então, quer dizer, o muçulmano fala: por aqui você não passa e por aqui você não passa. E aí surge do português a necessidade de navegar ao redor da África. Então aqui é para você lembrar um pouquinho daquele conteúdo, né? Crise do feudalismo, volta da burguesia e, claro, grande motor das grandes navegações. Beleza? Vamos lá? Então é o seguinte, galera. Inclusive, essas navegações portuguesas que a gente acabou de falar, ao entrar em contato com as populações africanas subsaarianas, ou seja, aquelas que estavam abaixo do deserto do Saara, permitiram a negociação de novas mercadorias e recursos minerais. Então falamos aí o que, galera, de Portugal e todo o seu pioneirismo, Portugal se aventurando num projeto grandioso. Ou seja, a ligação das rotas comerciais a partir da segunda metade do século XV irá envolver o mar Mediterrâneo, que até então era a principal rota comercial, e você começa agora a falar dos oceanos Atlântico e Índico. Lembra? Quando você começa a circunnavegar o continente africano. Seda e porcelana eram as principais mercadorias comercializadas pela China. A Índia comercializava as especiarias. Aí você se pergunta: mas professor, o que são essas especiarias? Cravo, canela, vários tipos de pimentas. Ou seja, por que esses produtos eram muito valiosos? Porque não eram encontrados na Europa. Já eu ouvi falar que as especiarias chegavam a dar um lucro de quase 14.000%. Você imagina você entrar num negócio que te deu um lucro de 14.000%. Então isso motivava essas grandes navegações. A Europa vendia tecidos de algodão, vinhos e queijo. A África fornecia metais preciosos, gado, plantas tintureiras e por volta de 1530, vejam vocês, a África começa a ser um principal ponto de comércio de escravizados. A América participava desse comércio global, lembrando que a América vai ser encontrada em 12 de outubro de 1492. Então o que a América fazia? Ela realmente exportava o quê? Produtos locais, como madeira, produtos da floresta amazônica, né? Por exemplo, guaraná, gengibre, apesar de não ser muito encontrado, pela dificuldade de chegar, gado, lã, algodão, metais preciosos e açúcar. Então repara que eu estou tendo um comércio quase que global. Show de bola? Então, para você entender o seguinte, o mundo começa a ter uma dimensão maior, porque até um determinado momento, até antes das grandes navegações, a noção de mundo nosso era Europa, Norte da África e Ásia. Então agora a gente começa a ver uma maior integração. Leia esse relato que permite entender como essas relações comerciais foram crescendo,
tomando importância e contribuindo para o enriquecimento das nações europeias. Então vamos lá, galera, que relato é esse? Tá aqui, ó. Mas o principal produto foi o ouro desde 1442, estendendo-se ao longo do século XV, ainda que de forma irregular, e num decréscimo na transição para a centúria de 500. O ouro provinha de Arguim, da África Ocidental, da Serra Leoa e da Mina, e foi, sem dúvida, seguido pelos escravizados, a base financeira de apoio à continuidade dos descobrimentos e da construção do Império Marítimo Português, no Atlântico e no Índico. Depois vieram as especiarias da Índia, a partir de 1500, uma designação genérica de vários produtos que faziam mover nações e provocar guerras, gerar fortunas e edificar impérios, como o português. Depois das especiarias africanas, malagueta, pimenta vermelha, as asiáticas, gengibre, canela, pimenta, cravinho, noz moscada, maçã, provenientes da costa indiana do Malabar e depois de Sumatra, das Comores, costa oriental africana, de Java e das Molucas, ou Spice Island, pulverizavam todo o comércio europeu, de então dominado por italianos e muçulmanos. 1530 foi o ano das especiarias em Portugal, o apogeu do império, o culminar do ciclo da pimenta, da economia portuguesa e de seu império asiático. Então, galera, olha quanto produto circulava das mais variadas regiões. Perfeito? Então você começa a entender o mundo meio que alguns autores dizem que as grandes navegações podem dar indício, galera, ao que a gente chama do início da era globalizada. A gente fala de globalização, então o primeiro esboço da globalização começa a partir de agora. Show de bola? Então vamos lá, vamos seguir. Pode-se observar que a mão de obra escravizada africana vai tomando importância com o aumento e consolidação dessas rotas de comércio. Os espanhóis e suas áreas coloniais da América utilizaram tanto a mão de obra indígena quanto a mão de obra escravizada africana. Os portugueses, devido ao comércio dos negros e negras, introduziram essa mão de obra na América Portuguesa, no período colonial. Repara aqui uma reflexão, que Portugal utiliza muito mais o africano do que o espanhol, que utiliza muito mais o indígena. Tá? Então é o seguinte, principalmente, então onde que eles usavam os escravizados? Principalmente nas lavouras açucareiras, no Nordeste e nas minas auríferas de Minas Gerais. Então, se você pensar bem, o açúcar está no Brasil entre os séculos 16 e 17, tá? Quando você utiliza o africano no Nordeste, e em Minas Gerais você tem basicamente o século 18, onde você utiliza o escravizado. Os escravizados também foram explorados em serviços domésticos, em atividades comerciais urbanas. Outras atividades econômicas na colônia portuguesa, como produtos de subsistência, pecuária e droga do sertão, tomaram a mão de obra nativa, compulsória e ou escravizada. Então repara que é o seguinte, a Espanha, tá? Se a gente for fazer uma avaliação básica, moçada, a Espanha, ela usa muito mais o nativo do que o africano. Enquanto, se a gente for fazer uma comparação, Portugal utiliza muito mais o africano do que propriamente o nativo, tá? Beleza, galera? Então, olha só, observe o mapa que retrata a quantidade de negros e negras forçados à escravidão a partir do século XV. Galera, eu sei que o mapa que tá para vocês aí do material não foi muito bem colocado. Eu tentei procurar e aí vou fazer uma criticazinha ao PET em relação à disponibilidade de informações. Mas aí logo depois eu vou mostrar para vocês. Mas vejam que a maioria dos africanos, eles vêm da costa do Atlântico. Daqui a pouco eu vou falar melhor, ok? Então é o seguinte, os principais grupos vitimados pelo comércio escravagista foram os bantus e sudaneses. As definições bantus e sudaneses são genéricas
e foram produzidas no contexto da apropriação europeia do continente e dos povos da África. Das ilhas de São Tomé, tá, e Cabo Verde, o Brasil tem que lembrar, a seleção olímpica que jogou com Cabo Verde e não teve uma situação muito boa. Vieram os mandingas, o Holofés e fulanes. De São Jorge da Mina vieram os Axantes, Fantes, Yorubás, Euês e Fons. De Cabinda, Luanda, Benguela e Moçambique vieram os Bantos. De tal monte era o comércio de vidas humanas que o Brasil se tornou o maior consumidor do ouro negro. Tanto é que o Brasil atualmente, galera, é o país com a maior população negra do mundo saindo da África. Salvo engano, a gente é o segundo país em população negra do planeta. A gente só perde para a Nigéria. Tá? Então você vê o quanto foi importante, galera, a presença do africano. O grande problema é que quando você tira o africano da África, do seu lugar de origem, e você o transforma em mercadoria, você faz com que ele perca um pouco da sua relação. Tá? Então olha só, como era chamado o contingente de pessoas traficadas da África para as áreas coloniais da América. Já no final do primeiro século da colonização, o historiador Luiz Felipe de Alencastro, em O Trato dos Viventes, afirma que a quantidade de africanos embarcados no Brasil no período escravista é de aproximadamente 4 milhões de pessoas. Já vi pessoas falarem 5, mas é um grupo muito grande você tratar o africano como mercadoria. Então, para ficar mais fácil você entender, repara de onde eles vêm: os sudaneses, os bantos, eu tenho do lado de lá o que eles chamam do malês, tá? E o seu local para onde que eles vinham. Então, realmente, você às vezes batizava, então você tem um chamado negro mina, porque eles vinham às vezes de São Jorge da Mina. Então, o cara perdia completamente, o cara tinha lá o seu nome na África e aqui comprado ele era rebatizado com o nome do dono, tá? Então, realmente é algo muito cruel esse mercado. O próprio Rapa diz que todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Mas, galera, vamos seguindo aqui para ver o que a gente tem que fazer. Beleza, galera? Então, vamos lá. Os primeiros escravizados foram canários, os guanches, mas eram difíceis de capturar, como os marroquinos, pelo que os negros da costa africana se revelaram mais fáceis de obter, visto que existiam várias rotas de escravizados controlados por muçulmanos, que os vendiam aos portugueses. Muitos desses escravizados eram depois revendidos a um bom preço para Castela, Aragão, repúblicas italianas, ficando uma parte em Portugal e na Madeira. Vamos esclarecer algumas coisas aqui. Onde eu falo Castela e Aragão, galera, eu estou me referindo à futura Espanha, tá? Para onde eram vendidos. As repúblicas italianas é que depois vão dar origem à Itália, só que um pouco mais adiante. Beleza? E você fala, mas Mateus, o que são os canários? Coloquei aqui, galera, canários eram aqueles habitantes das Ilhas Canárias, um lugar belíssimo, mas não eram fáceis de se capturar. Então você vai perceber que, por exemplo, galera, num primeiro momento já havia essa questão do mercado. Se você voltar lá na história antiga, você que já teve uma noção de Grécia e Roma, vai ver que a prática é bem o quê? É bem antiga. E agora, ela mais do que nunca, a partir da idade moderna das grandes navegações, o tráfico de escravizados se torna uma coisa muito rentável para quem pratica e muito ruim para quem sofre. Então olha lá, galera, antes da colonização portuguesa de território na América, quais eram as áreas de obtenção e de destino do comércio de mão de obra humana escravizada? Gente, o texto está falando isso. Então a questão aqui, olha o que eu coloquei como sugestão de resposta. Galera, antes da colonização europeia na América, as principais áreas de obtenção de escravo eram o interior da África. Tá? Você vê que, por exemplo, era uma prática entre eles de você, a tribo vencedora, capturar e vender a tribo derrotada. Além das ilhas, como a gente falou ali, a ilha de Santa Cruz de Las Palmas, Ilhas Canárias. Inclusive, por exemplo, galera, são locais aonde, próximo ali ao litoral africano, serviram como ponto de mercado de escravizados. E essas pessoas capturadas, esses escravizados, eles eram revendidos para onde? Tá? Quando a América é descoberta, eles são trazidos para cá. Mas num primeiro momento você vai para a região da Espanha, como eu falei, Castela e Aragão, na região que nós temos a Itália atualmente, tá? Além de Portugal, as ilhas da Madeira, que ele fala aqui, sem falar, por exemplo, de Açores e Cabo Verde, que eram locais de exploração portuguesa. Perfeito? Então essa é uma questão aqui, como eu falei, só para ilustrar quando você fala os guanches, os canários, só para você saber onde eles estavam, onde eles eram capturados e para onde eles eram levados. Beleza, meu povo? Tranquilo? Segue o barco, vamos lá.
tá? Questãozinha do Enem digital. Beleza, galera? Olha só. As pessoas do Rio de Janeiro se fazem transportar em cadeirinhas bem douradas, sustentadas por negros. Essa cadeira é seguida por 1 ou 2 negros domésticos, trajados de librés, mas com os pés nus. Reparem que quase não se dava. Era raríssimo você encontrar um africano, um escravo, um escravizado calçado. O sapato era uma das grandes formas de diferenciação social. Dizia que o verdadeiro negro tinha um pé no chão. Olha que desigualdade, tá? Se é uma mulher que se transporta, ela tem frequentemente 4 ou 5 negras indumentadas, com asseio, ou seja, com limpeza. Elas vão enfeitadas com muitos colares e brincos de ouro. Outras são levadas em uma rede. O que querem andar a pé são acompanhados por um negro, que leva uma sombrinha ou um guarda-chuva, como se queira chamar. Eu até coloquei uma imagem para vocês entenderem, tá? Olha só como é que às vezes era feito. Repara, claro que isso aqui é uma escultura, mas é mais ou menos essa ideia. Vejam, eles estão bem vestidos, tá? Bem vestidos, mas olha só, a coisa degradante. Pô, se o cara não consegue andar, pô, você é o que? Um burro de carga? Então repara o seguinte, galera, essa prática, relatada pelo capelão de um navio que ancorou na cidade do Rio de Janeiro em dezembro de 1748, simbolizava o seguinte aspecto da sociedade colonial. Então aquela historinha, né? Você veste bem, você de certa forma enfeita o pavão, ou seja, você vai lá enfeitar o seu escravo para ele fazer algumas atividades. Poxa, você é incapaz de carregar o seu próprio guarda-sol? Você não sabe andar que alguém tem que te carregar? Então, galera, vamos lá. O que está relatando aqui? A devoção dos criados aos proprietários como expressão de harmonia do elo patriarcal. Você acha que era harmônico? Você acha que o escravo queria fazer essa atividade tão degradante, tão vil, que é carregar o outro? Tipo, a coisa que o animal faz, o escravo tem que fazer? Letra B. A utilização de escravizados bem vestidos em atividades degradantes, como marca da hierarquia social, ou seja, por mais que ele seja bem vestido, ele tem que lembrar que o papel dele é o quê? É servir. Você fala, opa, beleza. A mobilização de sectos nos passeios como evidência do medo da violência nos centros urbanos. O texto fala disso, galera, tá? A inserção de cativos na prestação de serviços pessoais como fase de transição para o trabalho livre. Olha o texto. Galera, o Enem você tem que ficar muito atento ao que está no texto. A concessão de vestes opulentas aos agregados como forma de amparo concedido pela elite senhorial. Você está dando amparo? Não. Você está lembrando o seguinte, claro, eu não quero que um escravo mal vestido me carregue. Quero que as pessoas vejam, ostentar, igual você não quer andar no seu carrão. Ah, você quer ter a sua moto bem limpa? Você usava o escravo, olha só, em atividades tão vis. Então, claro, se eu tiver que marcar, o que a gente entende? Que é aquela que é a bem mais certa é a letra B de bola. É a B de, como diria o professor Galvão, de the best, tá? Olha só, D, aqui no caso é a letra B de bola, a bem certa. Show? Beleza, galera? Então vamos seguindo. Bora lá. E qual é a outra questão? A questão de número 3. Mas uma coisa ouso afirmar, porque há muitos testemunhos, e é que vi nessa terra de Verágua, que é o atual Panamá, maiores indícios de ouro nos 2 primeiros dias do que na Espanhola em 4 anos, ou seja, a ilha de Espanhola, e que as terras da região não podem ser mais bonitas, nem mais bem lavradas. Ali, se quiserem, pode mandar extrair à vontade. Galera, o documento permite identificar um interesse espanhol, interesse econômico espanhol na colonização da América a partir do século XV. A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano está indicado na... Então, galera, o que eu estou fazendo aqui? Letra A, expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico. Gente, se eu estou vendo que eu estou achando riqueza, eu quero controlar essa riqueza. Então, esse aqui, nada a ver. A promoção das guerras justas para conquistar o território. O que é a guerra justa? É a guerra contra o índio. Eu quero controlar essa riqueza, eu tenho muito. Gente, então o que eu quero fazer? Imposição da catequese para explorar o trabalho africano. Galera. Opção pela policultura para garantir o povoamento ibérico. Galera, fundação de cidades para controlar a circulação de riqueza. Ou seja, na hora que eu vi na terra de Verágua, no Panamá, o que eu falo? Cria a cidade do Panamá.
Por quê? Porque se você criar a cidade vai ser um local de você fiscalizar, porque as cidades elas eram administradas por espanhóis que vão melhor controlar toda essa riqueza que ali circulava. Beleza, meu povo? Então, olha só. Então, a gente aqui vai trabalhando um pouquinho. Encerramos aqui, galera, a semana 5. Convido a vocês aí que quiserem conhecer o nosso projeto, puderem indicar alguém. Então, galera, será de muito bom grado. Vá lá no nosso canal, aproveita e deixa o seu... Ativa as notificações, porque isso nos ajuda demais. Muito obrigado mais uma vez. Um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo módulo. Tchau, tchau.